Boa noite, gente. Estamos aqui ao vivo hoje, quinta-feira, 20 horas e 20 minutos, horário de Brasília. E nós vamos começar então a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, obrigado por estar aí assistindo. E nós vamos começar então com o conteúdo de hoje sobre alfabetização, quais séries reprova no ensino fundamental, nas séries iniciais, tudo isso a gente vai estar aprendendo hoje, certo? Então, assim, começando a falar sobre um pouco do analfabetismo a nível mundial, segundo a Unesco, nós temos hoje, as nossas estatísticas, né, correspondendo a 773 milhões de adultos que não sabem ler e escrever. É um número muito exorbitante, né? Se a gente for ver. É muita gente que não sabe ler e escrever ainda, né? E corresponde a 10% da população do Brasil, do mundo, né? E 10% do Brasil também, né? Corresponde que não sabe ler e escrever. No Brasil são 11 milhões. Então, desses 773 milhões de pessoas que não sabem ler no mundo, 11 milhões estão aqui no Brasil. Então, independente se é um país pobre, desenvolvido, não desenvolvido, em todos os lugares no mundo a gente vai encontrar, né, pessoas que não sabem ler e escrever. Gostaria também de falar um pouquinho sobre alfabetização, agora no início da jornada, né, das crianças na educação infantil, que é assim... que letras que a gente utiliza para trabalhar com as crianças lá na educação infantil. Depois a gente vai falar um pouco das séries que reprova ou não. Então, na educação infantil, quando a criança está lá no CMEI, né, no Centro de Educação Infantil, quando está no pré, que nas escolas agora é obrigatório 4 e 5 anos, né, estar já matriculado no pré, agora chamam de G4 e G5, né? Grupo de 4 anos e grupo de 5 anos. Essas séries iniciais vai começar a partir do primeiro ano. Então, até o pré, até o G5 na escola, pode estar na escola ou no CMEI. É correspondente à educação infantil. Então, a letra que mais utiliza lá na educação infantil vai ser a caixa alta. Como que é a caixa alta? É aquela letra grande, aquela letra de forma, né, que as pessoas falam. Tenho aqui uma atividade. Vou mostrar aqui para vocês, olha, que tá a letra caixa alta, é essa aqui. Essa atividade aqui, ela é com caixa alta para as crianças terem o primeiro contato com as letras do alfabeto. Tem que ser a caixa alta. Até quando os pais ganham, né, na lista de materiais lá, alfabeto móvel de EVA. Tem que cuidar para não ser a letra de imprensa, que é aquela letra minúscula separada, tem que ser a caixa alta. Então, isso é bem importante a gente estar observando, né, para as crianças terem o primeiro contato, então, com a letra caixa alta. Aonde que entra a letra de imprensa na alfabetização, né? No primeiro ano, então, a criança ela vai ter o primeiro contato, né, teoricamente com a leitura. Então, o estímulo com a leitura vai começar lá na educação infantil, incentivando a criança a aprender os sons das letras, identificar o que é consoante, o que é vogal, identificar e diferenciar o que é letra, o que é número. Então, depois desse processo que começa a alfabetização no primeiro ano, a criança ela vai ter também o contato com a letra de imprensa, mas mais para o segundo semestre, né? O primeiro semestre, então, é totalmente caixa alta. Aí, a letra cursiva. Quando que começa? A letra cursiva vai ser apenas lá no segundo ano. Que aí já vem um caderninho de caligrafia, né? Tem professora que não costuma usar. Eu gosto muito do caderno de caligrafia. É uma forma de treinar, né? De dar uma atividade extra para a criança fazer em casa. Então, com certeza, a caligrafia ajuda muito, né? Desenvolver os traços, né? O desenho mais legível. Não que a letra tem que ser bonita, mas a letra, obrigatoriamente, ela tem que ser legível, né? Porque às vezes a criança escreve, nem ela depois não consegue ler a própria letra. Tem adultos também assim, né? Mas o objetivo é que a letra seja legível, não bonita.
Se bem que tem umas crianças com as letrinhas tão bonitinha, redondinha, né? Mas o objetivo é que seja compreensível a letra, certo? Quem aí sabe quais são as séries que reprovam? Então, gente, comenta aí, fala que já sabe, que séries que você acha que reprova, ou que você já viu uma criança reprovar. Qual série que você acha que reprova aí? Coloca aí a série, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, o que você acha? Daqui a pouco nós vamos abordar, então, essas séries. Gente, quem define tudo isso não sou eu, viu? Existem leis, existem parâmetros curriculares, existe a BNCC, que é um documento elaborado pelo Ministério da Educação aqui no Brasil. É eles que fazem as alterações, não é escola, não é ninguém. Tudo vem de cima realmente, né? Então, não é como a gente quer trabalhar. Tem alguém que manda de cima para estabelecer isso, né? O que é BNCC? Essa sigla significa Base Nacional Comum Curricular. Isso serve para ser algo padrão para todas as escolas. Se eu mudar a minha filha de escola aqui do Paraná e ir para outro estado, é a mesma BNCC. No Brasil é o mesmo documento, válido em todos os lugares. Então, assim, o que tem dentro desse documento? Ele está na internet, tem no site do MEC, inclusive, se vocês quiserem baixar, olhar, pesquisar, ele está para todo mundo, é bem acessível. É um livrão bem grosso, gente. As professoras sofrem porque é código, várias coisas que você tem que pesquisar e dentro dos conteúdos, dentro do diário de classe agora não é mais escrito, né? Não é mais forma física, ele é digital, que chamam de RCO, né? Registro de classe online. Então, é uma, entre aspas, né? Uma burocracia bem grande aí. Quem tá em sala de aula, trabalha nessa área aí, sabe, a parte administrativa também sabe que é cheio de código, é cheio de, né, coisinhas assim bem detalhadas que tem que fazer tudo bem certinho. Então, gente, dentro desse documento contém uma referência para construção do currículo escolar, de cada série, de cada fase da criança. É muito interessante, gente. Se você tem acesso, né, procure olhar pelo menos a fase da tua criança, como que funciona, é bem interessante. É uma forma da gente entender melhor, sabe? Então, dentro vai ter essas práticas pedagógicas e também as formas de avaliação, como que avalia, né, em cada fase. Não é exatamente uma avaliação de 0 a 10, porque na educação infantil, por exemplo, é uma avaliação descritiva, é um texto que descreve todo o desenvolvimento da criança, na parte cognitiva, a parte motora, tudo detalhadinho, escrito com palavras, né? E é um tipo de avaliação, assim, que eu, na minha opinião, dá mais trabalho, mas é mais eficaz do que um número, né? Porque criança, a gente tá, assim, numa sociedade que é muito números, estatísticas, vê as pessoas como números. E a gente sabe que não é bem assim, né? Cada criança tem um desenvolvimento, não é uma nota que vai definir um número, nota 10, nota 5, nota 3, que vai definir o desenvolvimento. E outra coisa também que eu sempre gostei de considerar com os meus alunos é assim, que a criança, ela começa lá no início do ano, por exemplo, não conhecendo nenhuma letra, né? Lá no pré, lá no primeiro ano. E aí, lá na metade do ano, a criança já está sabendo o nome de todas as letras. Aí tem a outra criança que no início do ano já sabia o nome das letras e na metade do ano já está começando a juntar sílabas, por exemplo. Gente, o desenvolvimento de cada criança é diferente. O conhecimento, a casa, o ambiente familiar, tudo isso influencia muito. E cada criança a gente vai avaliar de acordo com o que a gente conheceu no início do ano dela. Tem a criança que não sabe nenhuma letra, tem criança que já sabe juntar algumas letrinhas, tem criança que já sabe escrever um nome. Então, a gente avalia criança por criança, individualmente. A gente não vai avaliar quem já sabe ler, quem já dá conta desse conteúdo. Por isso que, na minha opinião, a forma, né, descritiva, essa parte das professoras chamar individualmente, falar aluno por aluno, né, é uma forma mais humana, não é só dar uma nota, né? E os pais também estarem
dentro desse processo, apoiando, ajudando a fazer tarefa, estando por dentro do que está acontecendo. Quando tem reunião, é solicitado, tá lá na escola, né? Tá por dentro desse processo. É muito importante para a criança estar desenvolvendo. Tem uma conversinha no fundo, é a minha filha que tá aqui brincando. Outro dia ela tava dormindo, hoje ela já tá acordada aí. Então, assim, gente, é muito importante, né, a gente respeitar o processo de cada criança e valorizar o que ela desenvolveu. Se ela conseguiu aprender as letras, não conseguia aprender as letras, e aí metade do ano já tá sabendo as letras, diferenciando de vogal, consoante, diferenciando de números, a gente tem que valorizar esse pouquinho que aprendeu, valorizar cada pedacinho do processo. Que tudo isso é muito importante, certo? Ó, tem muitas colegas minhas aqui, eu vi que entraram, que já trabalharam comigo, muitas alfabetizadoras aqui da escola. Quer dar oi, filha? Diga oi. Oi. Ela tá aqui junto, né, filha? Quer sentar aqui do ladinho da mãe? Então, senta. Então, assim, gente, a parte, então, da alfabetização, ela é muito importante e ela vai estar sendo desenvolvida até o 5º ano. Então, assim, a gente vem de uma nomenclatura antiga que a partir de 2011 mudou. Então, quem, assim, da minha idade aí, que alfabetizou aí mais tempo, né? 2 décadas atrás, 3 quase, né? A gente sabe que mudou a nomenclatura. Antes era o pré-escola, que não era obrigatória. Na minha época, eu não fiz pré-escola. Aí entrava com 6 para 7 anos no primeira série. Agora a gente chama de primeiro ano, né? Mas entrava na primeira série. Aí tinha a segunda série, que era o primeiro ciclo, né? Primeira e segunda série. E terceira e quarta série era o segundo ciclo. E agora nós temos a nova nomenclatura, que se torna obrigatório a pré-escola. Aí tem o corte, né, ali de idade, até 31 de março e tal. Quem completa 4, completa 5. E aí tem G4 e G5. Eu acho que de estado para estado pode mudar a nomenclatura, mas dentro da lei, o corte ali é igual. E aí o que acontece? Tem primeiro, segundo e terceiro ano. Então, o pré, ele entrou como obrigatório ali no primeiro ano, mas no caso já é alfabetização. Então, tem o G4, G5, educação infantil, e séries iniciais do ensino fundamental é de 1º a 5º ano agora, a partir de 2011 mudou, e é de 1º, 2º e 3º ano faz parte do primeiro ciclo, e 4º e 5º ano faz parte do segundo ciclo. Então, a gente tem essa nomenclatura, né? Mas as pessoas conhecem como 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Então, quais séries reprovam? Gente, toda lei, toda regra, existem as exceções. Então, é claro, às vezes a criança tem um diagnóstico, vai ser avaliado, vai para o psicopedagogo. Então, assim, pode alterar muito dependendo da situação. Mas o que eu vou dizer é que normalmente reprova em tais anos. Por quê? Para a gente estar atento a esse processo de alfabetização. Na BNCC, se você pesquisar lá na internet, está para todo mundo. 1º e 2º ano não reprova. Por quê? Porque, teoricamente, a criança vai estar desenvolvendo a leitura, né? A gente gostaria que todas as crianças desenvolvessem até, né, o 2º ano. Mas nas escolas a gente vê o quê? Que quando a gente vê um diagnóstico lá no primeiro ano, início do ano, né, as professoras veem uma dificuldade, já encaminham para a psicopedagoga, e às vezes a criança chega lá no 3º ano mesmo com acompanhamento psicopedagógico, de psicóloga, fazendo terapias. Mesmo assim, a criança chega lá no 3º ano sem saber ler e escrever. Às vezes só copia, mas não sabe ler e escrever, né? Não sabe o que está escrevendo, só está copiando. Então, o que acontece? No 3º ano, a criança é conversado com os pais, né? E a criança precisa, né, ficar retida um ano para conseguir nesse processo. Por quê? Porque a gente vê assim, que se vai para o 4º ano e não sabe ler, ela vai se atrasar. Ela não vai conseguir acompanhar a turma. Então, normalmente, a gente conversa com os pais, né, e vê por esse lado. Mas é claro que não vai chegar lá ao final do ano e reprovou. É todo um processo durante o 3º ano que os pais vão estar acompanhando, né? A professora, a coordenadora vai estar chamando para dizer como que tá
o desenvolvimento da criança. E se realmente chegar ao final do ano, né, existe também reforço nas escolas, né, em período contraturno. Eu não sei se existe outra forma, outra nomenclatura de chamar o reforço, né? Mas assim, a gente sabe que é tudo avisado antes, então às vezes é necessário a criança reter, né? Para não ficar atrasada e não ficar nesse sentido assim de não tá acompanhando os coleguinhas, né? Que é uma questão assim bem complicada. Aí quando vai para o quarto ano não reprova também. E o quinto ano reprova. O que a criança precisa saber até no terceiro ano para não reprovar no terceiro e o que ela precisa estar sabendo para não reprovar no quinto? Gente, eu amo alfabetização, mas eu tive vários anos seguidos eu tive quinto ano e é uma das minhas paixões também. Porque, gente, é uma fase incrível, né? As crianças com 10 anos, eles estão que estão. E é uma fase, assim, que eu gosto, amo muito. Até, assim, já vejo alunos meus trabalhando no mercado aqui perto de casa, na rua. E, gente, tão maior que eu. É muito legal, assim, a amizade, né, que a gente desenvolve com as crianças. Uma fase muito gostosa essa da pré-adolescência. Mas, enfim, o que a criança precisa realmente saber na educação infantil? Na educação infantil, é meio assim que tudo brincando. Então, tudo que ela aprender é lucro para chegar lá no primeiro ano. Então, a educação infantil também não reprova para chegar lá no primeiro ano e já tá conseguindo desenvolver esse processo da leitura. Depois que a gente chega lá no terceiro ano, o que a criança precisa estar ok? Para você ficar tranquilo. Ah, meu filho já dá conta disso. A criança precisa saber ler, escrever e ter noção dos 4 cálculos, né? Multiplicação, divisão, adição, subtração, que é o principal, né? Todo mundo, na verdade, todo adulto precisaria, né? O básico da educação é saber ler, escrever, interpretação de texto, né? Saber o que tá lendo, senão se torna um analfabeto funcional, né? Que sabe ler, mas não entende, não interpreta, então não tem função a leitura. E também precisa saber essa parte básica da matemática. Então, a criança ela tem que saber ler e escrever no terceiro ano. Lá no quinto ano, para não reprovar, para conseguir ir para o sexto ano, para o colégio estadual, né, que é a ansiedade das crianças mudar de escola, a criança ela tem que saber ler e escrever, interpretar e saber as 4 operações. E a leitura tem que ser fluente, interpretação, produção de texto tem que estar boa, a ortografia, porque daí no quarto, quinto ano é visto mais essa parte da ortografia, né, de toda essa compreensão aí de textos. Ah, mas e ciência, português? E ciência, história, geografia, as outras demais disciplinas não precise? Bem, é porque assim, gente, se a criança sabe ler e escrever um texto de português, ela vai saber interpretar um texto de ciência, certo? Ela vai saber também interpretar um texto de história, um texto informativo lá do jornal que vai retirar, vai saber ler qualquer coisa, certo? Então, realmente, a disciplina de português, da escrita, da alfabetização, ela é inteiramente importante. É a base, gente. Assim, a educação infantil é uma fase, para mim, é a mais importante, que vai desenvolver muita coisa na criança, né? E vai estimular muito, muito, assim, para a criança desenvolver todos os processos. Mas a leitura, a escrita e as 4 operações é muito importante. A criança é o resumo, gente, do que precisa ir bem, se preocupar e bem. É claro que também tem a questão de faltas, né? Que 75% tem que ter de presença. Então, de 200 dias letivos, 75% de presença. Aí é dividido agora por aulas, né? 4 aulas por tarde ou por período, enfim. Então, tem tudo isso que a gente tem que controlar também, né? A gente sabe que tudo tem um limite. 3 faltas consecutivas, normalmente o professor já avisa a coordenação, né, para ver o que está acontecendo, se não tem atestado, não tem algum motivo, né, específico, para saber o que está acontecendo com a criança, ou 5 faltas alternadas também. E aí, algumas situações de vulnerabilidade a gente
encaminha para o Conselho Tutelar, né? Quando tem muitas faltas, assim, 3 consecutivas ou 5 alternadas. Tem um documento que é o FICA, dentro do Conselho Tutelar, enfim, né? Tudo isso. Se alguém quiser saber mais algum detalhe, assim, pode perguntar, tá bom? Porque senão a gente vai mudando muito de assunto. Mas, enfim, existe todo, né, uma documentação que tem que ser seguido. Então, assim, até uma amiga minha outro dia falou assim, Maria, vamos abrir uma escola e tal, né? Mas, assim, é muita papelada, gente. É muita responsabilidade. Quem tá em frente de sala de aula, de coordenação, direção, gente, é muito serviço. É muito serviço. Não é à toa, né, que os professores tudo tomando remédio, né? Às vezes a professora nem aguenta o tempo de trabalho, né? Pra se aposentar, acaba caindo fora antes. Então, tem tudo isso. Mas trabalhar com as crianças é a melhor coisa, viu? Não é trabalhar com as crianças que é ruim. O ruim é toda essa burocracia. Mas também é necessário, né? A lei, tudo isso é importante, né? Pra padronizar, pra não ficar muito fora, né? De um estado pro outro, de uma cidade pra outra. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tem criança nessa fase? Comenta aí. Gente, chegou visita aqui pra mim. Inclusive, a visita tá online aqui, né? Agora que eu vi. Filha, abre a porta lá pra mãe, por favor. Sim. Ainda bem que eu tenho uma secretária aqui em casa. E, gente, próxima semana a gente vai continuar, então, sobre esse assunto. Se vocês quiserem me mandar uma pergunta no direct, alguma coisa, vocês fiquem bem à vontade, tá bom? Agradeço aí a atenção. Tô lendo aqui as perguntas. Eu vou atender minha visita. E aí, semana que vem, a gente continua esse assunto. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar lá no direct, pode ir no particular mesmo, que eu respondo. E posso estar abordando também outros temas na live, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos.